Dando seguimento à quarentena do aprendizado, hoje eu vou falar de um conteúdo muito valioso. As pessoas que buscam entender melhor a seu respeito, as pessoas que buscam aprender um conteúdo de valor para poder alavancar o seu aprendizado, para poder melhorar os seus relacionamentos, para poder melhorar a sua comunicação. Essas pessoas buscam ferramentas e buscam técnicas para sempre estarem em desenvolvimento. E quem está sempre buscando desenvolvimento, sempre vai estar em movimento. E o movimento gera energia. A energia gera conexão. Você com você mesmo, você com os outros e os outros com a vida. Filosofei agora, né? Então, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa ideia com todos os seus amigos, tá bom? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito. É o primeiro vídeo que eu vou falar dele, Milton Erickson. Na nossa última aula, lá na sala virtual, eu falei sobre os 10 princípios que norteiam a linguagem ericksoniana. Os 10 princípios que fundamentavam a forma com a qual Erickson se comunicava e como Erickson conduzia as suas relações com seus clientes, com a sua técnica, com a sua abordagem. É importante que todos saibam que Erickson, no início, segundo a literatura, ele não entendia totalmente como fazia. Ele sabia o que fazia. E aí o Bandler e o Grinder começaram a codificar e a direcionar como era o padrão de linguagem de Erickson. Mas o padrão de linguagem de Erickson é um outro vídeo. Esse agora nós vamos falar dos princípios ericksonianos. E antes disso, eu gostaria de ler um texto muito interessante que também está na minha apostila de formação internacional em programação neurolinguística, que diz o seguinte: nós, antes de falarmos de alguém, precisamos conhecer um pouquinho de como funcionava o seu pensamento. Vamos lá. O inconsciente, no caso para Erickson, é muito diferente do de Freud. Ele não é um caldeirão transbordando de energia indomada, gritando para ser suprimida e reprimida pelo bem da sociedade. Porque esse era o princípio de Freud. Para Milton Erickson, Erickson via o inconsciente como a essência ou centro da pessoa. Um depósito de todas as experiências e aprendizados passados. A fonte para o crescimento que repousa, em sua maior parte, no nível inconsciente. Ou seja, Erickson entendia, compreendia e acreditava que o inconsciente era onde estavam todas as informações, mas que isso, de alguma forma, ele se desconectava com a essência do pensamento de Freud, mas ela não invalidava, ele apenas via de uma forma diferente para que o seu trabalho pudesse fluir. Aí vamos continuar com o texto. Não é difícil de entender essa percepção ericksoniana, uma vez que Milton Erickson, aos 17 anos, ele teve poliomielite, E o que sobrou para Milton Erickson foi o inconsciente. Totalmente paralisado, ele só possuía seus pensamentos e observações. Contando com a capacidade desse inconsciente como fonte inesgotável de recursos, Milton Erickson se recuperava, contrariando todos os prognósticos médicos. Veja, ele acreditava que todo o conhecimento estava armazenado no seu inconsciente. E conta um amigo meu, que é especialista em hipnose ericksoniana, que é o Marcos Vieira, ele fala que certa vez o Erickson ele estava sentado, deixaram ele sentado em uma cadeira de balanço. Ele fechou seus olhos e imaginou que estava se balançando na cadeira. Ele não se movimentava do pescoço para baixo. Ele andava de cadeira de rodas. E o que é que aconteceu?
ele, quando abriu os olhos, ele percebeu que a cadeira estava se movimentando, porque de alguma forma ele acessou alguma informação que fez com que o seu músculo se orientasse pelaquela sensação, pelaquela memória, que fizesse com que ele se movimentasse. Bom, essa é uma pequena história apenas e vamos agora direto para os princípios de Erikson. Eu vou ler, tá, um por um e vou tentar fazer uma explicação bem simplificada para que você possa compreender e degustar os 10 princípios de Erikson. E claro, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conhecimento, esse vídeo com seus amigos. Vamos lá. Alguns dos princípios. O primeiro: a vida é um trabalho difícil. Pessoas com saúde querem trabalhar, realizar, ter significado e ter as suas vidas. E ter em suas vidas esse significado, esse movimento, esse trabalho. Elas querem se sentir úteis, mesmo que elas possuam ou não possuam saúde, mas em maioria, quem possui saúde quer trabalhar. Um exemplo disso, que mesmo a vida sendo difícil, eu conheço algumas pessoas que mesmo tendo uma deficiência, tendo uma limitação, ela se enxerga, ela se vê uma pessoa com muita saúde e ela quer trabalhar, ela quer construir, ela quer realizar, ela quer deixar um legado, ela quer se sentir em movimento, assim como Erikson na cadeira. Concluímos uma tarefa, respiramos e outras aparecem, ou seja, dentro da vida sempre existe uma atividade, sempre existe uma direção, sempre existe um processo, sempre existe algo que alguém quer construir. Quem quer construir alguma coisa, assim, quando constrói aquilo, quando atinge aquele desejo, busca uma outra forma de construir alguma outra coisa para nunca estar parado. Esse foi o primeiro princípio. O segundo: a vida é injusta. Coisas más acontecem a pessoas boas. Coisas boas acontecem a pessoas más. Veja que injustiça. Tentamos esquecer o injusto no qual somos beneficiados. Se ganhamos na loteria, aceitamos e estamos felizes com essa injustiça. Outros tantos compram um bilhete e não ganham. Perceba como ela é injusta. Você provavelmente conhece alguém ou provavelmente já esteve nessa situação em que uma pessoa muito má teve sorte, porque sorte também existe, e aconteceu algo tão bom com ela. E existe uma pessoa tão boa, que nada bom acontece a ela. Então veja que injustiça na vida. Aí você vai, compra lá teu bilhete da loteria, você e mais 1 milhão de pessoas, e só você ganha. Veja que injustiça. O que é que tem em você que é mais importante que o outro? O que é que tem em você que torna mais justo você ganhar apenas isso? Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que esse é um exemplo da vida. Muitas vezes, quando nós nos beneficiamos de alguma injustiça da vida, nós buscamos uma forma de justificar aquilo e ficamos alegres e recebemos. É claro, esse princípio não é meu, é um dos princípios de Erikson. E acredite, nesses dois inícios, nesses dois primeiros princípios, já dá para começar a refletir algumas coisas. E se você tem essa consciência, você vai começar a olhar para a sua vida, não de forma mesquinha, mas de forma mais consciente. Terceiro princípio: a vida tem dor emocional assim como dor física, isso é importante. Tem gente que gostaria de nunca ter uma dor física. Ah, meu Deus do céu, machucou um pouquinho a unha, já está doendo. Alguém falou assim, hoje você não fez o seu trabalho bem feito, pronto.
já tudo desmorona na vida. As pessoas querem viver sem dor. As pessoas querem viver um mundo de Alice que não existe. A vida real, ela proporciona de alguma forma alguma dor. Isso não significa o fim do mundo. Então tenha consciência disso. Se você tem a consciência, quando esse momento acontecer com você, provavelmente vai ser menos dolorido, menos desafiador, porque você vai estar preparado. Porque mentalmente você está consciente em saber que isso existe na vida. Parece até um conselho ou parece até algo simples. Porém, é algo que nem todo mundo tem na sua consciência. Vamos para o quarto. Tudo na vida termina. Tudo. Exatamente tudo. A felicidade nunca é duradoura a vida inteira. A tristeza também nunca é duradoura a vida inteira. Uma calamidade nunca é duradoura a vida inteira. Assim como a abundância na vida não é duradoura a vida inteira. Então esteja preparado. Tudo na vida termina. Próximo, o quinto princípio de Erikson. Cada escolha tem um custo, um preço. Inclusive em uma das aulas eu falo sobre a questão da escolha. O que é que você ganha e o que é que você perde. Às vezes, quando você começa a entender que aquela sua escolha vai gerar algum ganho, você, nossa, é isso que eu vou fazer. Mas se você não analisa que assim como o ganho, você vai ganhar por um lado, você pode perder por outro, se você não tem essa consciência, então você está vendo aquela situação ainda de forma limitada. Você tem a possibilidade de ver ela por completa. Você tem a possibilidade de ter a amplitude da tua escolha. Então, provavelmente, se você tem essa consciência e se você mergulha para realmente observar aquilo de forma clara, de forma estrutural, de forma direcionada a um resultado que você queira, você vai entender que tudo tem um preço. Você pode pagar ou receber, mas tem um preço. Próximo, sexto princípio de Erikson. A lei da medida é normalmente correta. Essa realmente eu buguei um pouquinho, tá? Vou até ler novamente para vocês. A lei da medida é normalmente correta. Eu vou ler o texto aqui que é mais interessante. Ó. O que é habitual e normal muitas vezes ocorre. A maior parte dos aviões chegam em segurança e a maior parte dos bilhetes de loteria não ganham. Veja essa questão da medida. Perceba como ela é proporcional e desproporcional ao mesmo tempo. Porém, a lei da medida é normalmente correta. Por quê? Porque ela é correta para a necessidade da nossa vida. Imagine, se todo mundo que joga na Mega Sena ganhasse. Não, realmente isso não ia ser um benefício para muita gente. Imagine se todos os aviões que decolassem caíssem. Veja, essa é uma medida. Não sei se você está conseguindo compreender, tá? Não compreendeu? Vai nos comentários aqui e pergunta. Diga lá, eu não entendi muito bem o princípio tal. E eu faço questão de responder você, tá bom? E se você for inscrito do canal, melhor ainda. Sétimo princípio de Erikson. A mudança é a única coisa constante. Você, eu, todo mundo, tudo que existe muda. De alguma forma muda. Então você também precisa ter essa consciência. Tudo muda, porque a mudança é a única constância. Só não muda aquele que está morto. Agora, claro, algumas pessoas têm uma curva de aprendizado, uma curva de mudança que é fantástica. Ela muda rapidamente. Algumas pessoas mudam gradativamente. Outras pessoas mudam a contra-gota. O mais interessante é você perceber como é que você muda, como é o seu processo de mudança, o que é que realmente fortalece o seu processo de mudança. E de repente você vai se identificar se você muda a conta-gotas, se você muda gradativamente, ou se você diz o seguinte, ó,
Parei hoje, amanhã serei outra pessoa. Você muda de forma bem rápida, com a velocidade acelerada. Perceba. Vamos agora para o próximo, já está acabando os princípios, tá? É o que está na sua cabeça e no seu coração que realmente importa. Olha que texto bacana. O que está na sua cabeça e no seu coração é o que realmente importa. A vida é rica, maravilhosa e cheia de felicidade e prazer. O humor e a curiosidade são mais fortes do que todas as outras sensações. O passado não pode ser modificado, só a percepção dele. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre a ressignificação. Você não consegue mudar o seu passado, mas você pode mudar a percepção da relação que você tem dele. Veja, eu já tive algumas situações na minha vida em que elas foram totalmente limitantes, onde realmente foi algo que me deixou muito triste. Porém, hoje eu percebo que aquilo é diferente. Eu percebo de uma forma diferente, porque eu consegui olhar um todo. E é por isso que eu digo que o que está na sua cabeça e no seu coração é o que importa. Porque Erickson, quando pensa dessa forma, ele começa a enxergar sistemicamente que tudo na vida tem um aprendizado. Inclusive em um vídeo em que eu falo sobre os pressupostos da PNL, lá tem que não existe fracasso. O que existe é feedback. Mapa não é território. E que nós, seres humanos, somos dádivas divinas e merecemos amor. Então, o que está na tua cabeça e no teu coração é aquilo sim que deve guiar você para as suas escolhas. É claro que você vai ter que fazer algumas escolhas no caminho. E nem sempre a escolha daquele momento é aquela que você quer, mas é aquela que serve para você. Porque aquela que serve naquele momento vai servir para que você possa fundamentar a sua felicidade mais à frente. E aí você não pode de forma nenhuma esquecer o que existe na sua cabeça e no seu coração. Acredite e foque todas as energias da sua vida em realizar o teu desejo, a tua escolha, aquilo que habita em você e no seu coração. Vamos para o próximo? O que recebemos na vida depende de mérito e da boa ou má sorte, ou de uma combinação deles. Veja, às vezes pessoas muito preparadas não têm sorte. Às vezes pessoas pouco preparadas têm muita sorte, porque a sorte também existe, mas ela não deve ser um alicerce para a sua vida. Você não deve fundamentar as suas ações em ter sorte, porque sorte está jogada ao acaso, ok? Se você está muito preparado, mas não teve sorte ainda, calma, você terá sorte um dia. Ou, se você é uma pessoa que não está tão preparada, mas tem sorte, então você aproveita aquilo para que você possa utilizar aquilo na sua vida. O texto aqui ele é muito bacana, que ele diz assim, ó: ninguém merece papéis cruéis ou ganhar da loteria. Ninguém merece. A lei das medidas diz, na maior parte do tempo, a preparação e o trabalho difícil trazem a recompensa. Isso é uma crença que às vezes limita alguém. Os milionários de uma empresa X, trabalham muito, mas ele estava também no lugar certo e no momento oportuno. Não importa apenas trabalhar muito, mas você precisa gerar as suas conexões e você precisa se movimentar para estar nos locais certos, com as pessoas mais interessantes, para que você tenha sorte, ou a sorte que as pessoas olhem para você e que você possa colocar em prática tudo aquilo que você se preparou, tudo aquilo que fundamentou a sua vida, tudo aquilo que mostra a sua competência, a sua habilidade, ok? Teve dúvida? Comentários, tá bom? E agora entra o 10º princípio de Erickson, que é o último de hoje. A vida é feita para amadores. Perceba, se você já sabe de tudo,
Então o que é que você está fazendo aqui ainda? Todo ser humano precisa mudar, todo ser humano precisa aprender alguma coisa, todo ser humano precisa, na sua essência, de ter uma função nesse mundo. Então a vida ela não é feita para especialistas, a vida é feita para amadores. Se você, assim como eu, é um amador e busca conhecimento, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho e, claro, compartilha essa ideia com os teus amigos. Eu tentei deixar de uma forma bem simples e bem mais clara, tá? O conteúdo. Eu espero ter conseguido e eu espero contar com o seu like nesse vídeo. Então, vão todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.